Revisão UERJ, Química, Discursivas, professora Kézia, questão 8. A tabela abaixo apresenta as propriedades físico-químicas de dois compostos orgânicos. Então, ele me deu a fórmula molecular dessas substâncias, temperatura de fusão e de ebulição das duas, além da densidade. E aí ele pergunta, escreva a fórmula estrutural dos compostos e o tipo de isomeria entre elas. Justifique sua resposta. E explique a diferença da temperatura de ebulição entre os compostos. Justifique sua resposta. Gente, a caso de isomeria, quando a gente olha para uma fórmula molecular, não tem uma fórmula mágica para a gente desenhar. Como é que eu vou saber quem é? Primeiro, eu preciso conhecer as funções orgânicas. Esse é o primeiro passo. Então, eu preciso já começar a pensar que com 2 oxigênios, quais funções orgânicas são possíveis de serem formadas? Eu consigo formar ácido carboxílico, eu consigo formar éster e só. Porque todas as outras funções orgânicas que nós temos, elas só apresentam um oxigênio. Aí tem aluno que questiona assim, professora, mas eu podia, por exemplo, colocar 2 hidroxilas, eu podia fazer 2 cetonas. Isso não é possível quando a gente fala de isomeria. Isomeria, normalmente o composto ele vai ter uma função só, e aí nós vamos ter as diferenças, ou de isomeria de cadeia, de função, de posição, o que seja. E aí quando ele fala para justificar, é porque de fato eu vou fazer o desenho demonstrando quais são os 2 compostos possíveis de serem formados. Lembrando, eu preciso usar todos os elementos que estão sendo dados nas fórmulas moleculares. Então, eu preciso usar 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Eu vou usar só 5 hidrogênios. Não pode, tem que usar tudo. E aí eu consigo montar essas 2 fórmulas, o ácido propanoico e o etanoato de metila. E aí a gente pode justificar falando que eles têm uma isomeria plana de função, ou seja, eles têm mesma fórmula molecular, só que eles têm funções diferentes, o que é uma característica de isomeria de função. E aí a justificativa seria realmente através do desenho. Ele não pede o nome, então se você ficar na dúvida, não dê o nome para não dar nome errado. Faça o desenho e dê a sua justificativa. E ele pede agora, explique a diferença de temperatura de ebulição entre os compostos. Justifique sua resposta. Se a gente olhar, quando a gente fala de temperatura de ebulição e de fusão, a gente está avaliando a questão de interações intermoleculares, as interações que ocorrem entre as moléculas. Se a gente olhar o ácido propanoico, ele tem uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Deixa eu só apagar aqui. Ele tem uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Já o etanoato de metila, ele tem uma interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. A ligação de hidrogênio ela é a mais forte. Então, eu posso trazer uma explicação do tipo, os 2 compostos, eles são polares, isso o próprio texto já falou, sendo que o tipo de força intermolecular do etanoato de metila é o dipolo-dipolo ou dipolo permanente, tanto faz, e já do ácido propanoico é uma ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte, logo ela faz com que a sua temperatura de ebulição ela seja mais elevada. Então, essa questão de propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, ela sempre está relacionada com tipo de interação, tipo de cadeia, tamanho da cadeia e tipo de cadeia. Se os 2 compostos eles tivessem a mesma interação, eu teria que avaliar o tamanho da molécula. Quem é maior vai ter a maior interação. Caso a massa fosse próxima, eu teria que ver o tipo de molécula. Molécula aberta, fechada, ramificada, normal, para poder fazer essa classificação. Joinha?